Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Alguns dizem que motociclistas dirigem mal, que há deficiência na formação dos condutores. Há os que defendem que não se pode generalizar, evidentemente, o que é necessário para uma boa condução. Confira agora as várias opiniões na reportagem de Washington Luiz. O que é necessário para uma boa direção? Tranquilidade, atenção, domínio técnico, tudo isso. Dirigir em grandes cidades é sempre complicado em função do número de veículos que trafegam nas vias. Quando o veículo é moto, então o cuidado tem que ser redobrado. Afinal de contas, nele o usuário está mais exposto a um erro. Um deslize pode acarretar vários acidentes e até mesmo ser fatal. O marketólogo Frederico Mendes de Carvalho, que é motorista de automóvel, diz que os motociclistas são mal educados no trânsito. Eu acredito que os motociclistas, claro que toda regra tem uma exceção, mas em geral são condutores muito mal educados. Eles não conseguem manter-se atrás dos veículos, muitas vezes passam em corredores de forma irregular, atrapalham a nossa visibilidade e muitas vezes acaba que você gera um acidente com um condutor como esse porque ele faz uma peripécia que não poderia fazer no trânsito. Eu penso que tem uma questão ainda pior do que a falta de atenção. É, de fato, a inconsequência, né? Já o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas de Minas Gerais, Geraldo Soares, entende que é bem diferente dirigir na motoescola e na pista. Para mim não é bem assim não. Ele pode ter atitudes imprudentes. O tempo todo o motociclista pode estar sofrendo susto. Não existe um motociclista que não teve grande susto durante a pilotagem. A qualificação do motociclista inicialmente, lá na pista, certo? Ela é deficitária. Você imagina bem, você está habilitado depois que você passa pelo exame o psicotécnico, né? O exame médico, psicotécnico e depois também o teórico, né? Legislação. E aí você vai para a pista. Agora só que você treina numa pista que é um ambiente fechado e controlado, né? Onde não existe nenhum risco que a via apresenta. O comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar diz que as blitz são diárias para motociclistas e demais veículos. Ele diz que não há como comprovar se a imprudência é o maior problema da direção, mas deixa uma dica para quem anda de moto. O Batalhão de Trânsito, ele tem diariamente blitz, e essas blitz abordam motocicletas, abordam veículos. Eu não vou falar que tem menos cuidado, que eu não tenho como comprovar se é imprudência ou não do acidente. A imprudência é falta de atenção. Com isso, pode sim chegar um patamar de falar que pode ser uma falta de atenção, imprudência, o acidente. A dica que nós temos para motociclistas é a seguinte: dirige com prudência, que se você tiver que passar entre dois veículos, que essa passagem ela seja totalmente necessária para o seu veículo passar, que não tentar forçar uma passagem. A região metropolitana da capital contava, em 2011, com uma frota de mais de 370 mil motos. Só Belo Horizonte apresentava mais de 190 mil. O bom senso, a educação e a atenção redobrada continuam sendo as principais orientações. De Belo Horizonte, Washington Luiz. Dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, conversamos agora com o advogado Carlos Cateb. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia. Doutor Carlos, falávamos então na reportagem do Washington Luiz sobre a questão da habilidade, da perícia dos motociclistas para conduzir seus veículos pelas ruas de Belo Horizonte, que pode ser um dos motivos aí que traga tantos acidentes e tantos motociclistas em situação complicada aqui na nossa capital. O senhor acredita que isso se dá muito por quê também? Por que tem tanto motociclista inábil andando pelas ruas? É falta de fiscalização, doutor? Não, olha, veja, alguns pilotam e dirigem a motocicleta sem habilitação legal. Outros, e a grande maioria, é extremamente negligente com as normas de trânsito, são muito nervosos na dirigir e a falta de fiscalização também. Mas depende principalmente da responsabilidade do cumprimento da lei. Eles não cumprem, eles ficam costurando no meio do trânsito, se colocando de forma muito arriscada.
Então isso acaba criando problemas e, lamentavelmente, morrendo muitos motoristas, muitos pilotos de motocicleta todo dia. Uhum. Uma das coisas que mais preocupa é o tanto que isso representa também de gasto para o Sistema Único de Saúde, né? O governo federal, o governo do estado, de forma geral, acabam arcando com esses prejuízos, dinheiro que poderia estar sendo investido em outro tipo de coisa no trânsito, na educação para o trânsito, por exemplo, até na manutenção de estradas, né? O João 23 recebe diariamente muitos motociclistas, não só em Belo Horizonte, como em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e acaba que, se não há morte, que é lamentável, né? Se não é um acidente fatal, ele fica inabilitado, fica com problemas, às vezes, definitivos, incapacidade definitiva, e de pendurado no INSS, evidentemente, na Previdência Social, que já é muito vasta, muito difícil de administrar, porque o custo Brasil nessa questão de saúde é muito grande. Agora, estando certo ou errado, o motociclista que se acidenta também tem acesso, tem direito ao pagamento do DPVAT, do imposto, né, do seguro, que é pago a partir da quitação dos documentos. E a gente sabe que muitas das seguradoras que agregam o DPVAT para o governo do estado, elas colocam barreiras para que esse imposto seja pago. Às vezes, até em caso de morte, há dificuldade de se receber esse imposto. A via, nesse caso, é sempre judicial, doutor? Olha, eu acho que é uma falta de respeito das seguradoras deixar de pagar o PVVAT. Ele é obrigatório, elas arrecadam para isso, todo ano sobra milhões de reais nos cofres das seguradoras por conta do DPVAT. Não pagar, sem dúvida nenhuma, é um crime contra o cidadão. Agora, por outro lado, lamentavelmente, se há recusa, nós temos que ir para o judiciário. E o juizado especial tem dado uma atenção muito grande em determinar o pagamento de imediato. Bastou provar o acidente, né? É claro, a ocorrência correta, com os documentos, certidões necessários, e tem sido atendido, sim, o pagamento determinado. Muito bom, olha, conversamos com o advogado Carlos Cateb, aqui no nosso Grande BH em Pauta, sobre essa questão então dos motociclistas em Belo Horizonte. Amanhã, quinta-feira, a gente segue com esse assunto. Doutor Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos esperar e de atender a reportagem da Band News FM. Muito obrigado. Eu espero que a fiscalização também em Belo Horizonte aumente mais, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Municipal. Muito bem, com certeza, muito obrigado, bom dia para o senhor. É só lembrar o nosso ouvinte da Band News FM, o DPVAT é um seguro realmente obrigatório, você já paga isso quando quita os documentos do seu carro. Para receber o documento do seu carro, você tem que estar com ele quitado. Só que ele não é administrado pelo Estado, apesar dele ir para os cofres do Estado, ele é administrado por seguradoras particulares e que tentam realmente aplicar esse golpe aí de impedir o pagamento, alegando irregularidades ou alegando incompatibilidade com os pedidos. Mas não precisa nem ter morte, não. Um acidente, mesmo que cause algum tipo de invalidez ou que cause qualquer tipo de ferimento, a pessoa tem direito de receber o DPVAT, evidentemente na proporção medida, né, pelo tipo de acidente. No caso de morte, até pouco tempo atrás era 13 mil e poucos reais, acho que deve ter subido um pouquinho, mas é isso que a pessoa recebe. Não dá nem para cobrir as despesas médicas ou com funeral no caso de morte, mas é um direito seu. E você, ouvinte da Band News FM que está nos escutando agora, bateu o carro, teve um cortinho no supercílio, pode correr atrás que você tem direito de receber